Meu saravá fraterno a todos, mais um encontro aqui do canal Portal de Aruanda. Quem não me conhece ainda, tá vendo pela primeira vez um vídeo meu aqui do nosso canal. Eu sou Marcelo Gutierrez, sou um sacerdote de Umbanda, estudioso da Umbanda, de religiões, e apresento esse programa. Hoje eu quero colocar um tema para nós aqui sobre o temor da grande massa da humanidade. Apocalipse. Muito bem. Desde que o mundo é mundo, o homem sempre quis saber de onde ele veio, para onde ele vai, né? E por que está aqui. Essa é uma conjunção de sentimentos intrínseco da humanidade. Porém, nós percebemos que o assunto ele é polêmico, controverso, e desde que o mundo é mundo, as civilizações contam as suas histórias que são regadas de muito folclore, de muito misticismo, de muitas suposições, que pouco se prova, mas se escreve o que bem entende. O tema Apocalipse, ele já foi abordado por uma série de profetas. A Bíblia, eu não vou aqui citar o nome dos profetas, quem escreveu o Apocalipse, porque não é o foco do nosso bate-papo aqui hoje. Mas a gente, infelizmente, percebe que as pessoas, em sua grande maioria, elas vivem a existência, a encarnação com preocupações que nós entendemos depois, pelo desenrolar da carruagem, que não passam de suposições, como eu falei, de um emaranhado de fábulas que as pessoas acabam acreditando nisso, criando expectativas em torno de um fim de mundo. Muitas vezes eu me preocupo vendo isso e me pergunto por que as pessoas são tão preocupadas com uma data para o fim do mundo. Por que vira e mexe aparece uma nova teoria, uma nova história, uma nova invenção de um fim de mundo? Desde que eu me conheço por gente, eu ouvia dizer, quando eu era criança, de um velho ditado que sempre se falava, né? A 2000 chegará, de 2000 não passará. Criou-se essa expectativa do ano 2000. Eu me lembro que quando eu ainda era criança, a gente assistia os Jetsons, quem lembra desse desenho, que era uma situação de futurista, né? Onde famílias, o mundo teria evoluído tanto que os carros eles seriam como discos voadores, pequenos discos voadores. Então a gente imaginava, a gente comentava, me lembro, falando de anos 80, vamos dizer, que quando a gente chegasse no ano 2000, a gente estaria, ao invés de dirigindo veículos, terrenos, né?
estaríamos voando como os Jetson, como o desenho, né? Enfim, nós estamos no ano 2017, não tem Jetson, não tem nada parecido ainda. Pode ser que um dia cheguemos, evidentemente, a isso. É possível, claro. Mas desde que o mundo é mundo, a gente é movido por uma série de fantasias. A Bíblia, por exemplo, é repleta de fábulas. Algumas pessoas que estão assistindo meu vídeo agora, eu tenho certeza que depois vai aparecer gente reclamando. Como você critica a Bíblia? A Bíblia é um livro sagrado. Gente, vamos refletir um pouco. Como que podemos acreditar, prevalecendo-se qualquer mínimo de bom senso, que uma pessoa um dia, ao levantar um cajado, abriu um mar vermelho, um mar, para salvar um povo equivocado, como era o povo hebreu, sob histórias e mais histórias construídas por interesses de época, como se existisse um Deus tirano que fica ali punindo um e favorecendo outro. Um povo escolhido. Que Deus é esse que que ele teria para nós momentos em que ele fosse escolher alguém, beneficiar alguém? Se a contradição é tão grande nesses assuntos que nós percebemos que não tem sentido de ser. Se nós entendemos Deus perfeição, infinita misericórdia, por que ele ia escolher um em detrimento do outro? Ele não criou tudo? Se ele criou tudo, ele criou todos os filhos dele. Então ele não ia ter preferência. Se ele criou tudo, se ele cria tudo, ele inclusive criou o próprio Lúcifer, que tanto falam do mal. A origem do mal está no próprio Deus, então. Ele haveria criado tudo. Então, para que um Deus ia criar tudo para num determinado momento ele se encher o saco e resolver destruir tudo? Para quê? Baseado em quê? Em que sentido, gente? A providência divina que a gente entende, que a gente procura tentar entender na nossa concepção pequena, não concebe uma coisa desse tipo. Isso foram histórias criadas. Assim como a gente vai pesquisar que no ano 1000 depois de Cristo também houve um rebuliço, guardadas as devidas proporções na época, que o mundo ia acabar no ano 1000. Aí de repente passou mais 1000 anos, aí era o ano 2000, não, vai acabar o ano 2000. Aí todos os anos as profecias e mais profecias, as profecias maias, as profecias de Nostradamus, aí vai lá, fazem cálculos matemáticos estrondosos em torno de um suposto fim de mundo. E o mundo continua aí. Mais um fim de mundo anunciado no dia 23 de setembro agora, e o mundo não acabou. Não teve colisão de planetas, não teve um planeta escuro que teria estado aí na rota do nosso sistema solar para colidir com a Terra. Eu já ouvindo essa história, estudando há muito tempo sobre esse planeta Nibiru, nós chegamos ali ao ano 2012 e também não aconteceu nada. Eu não estou dizendo que um dia o planeta ele possa agonizar a um ponto
e ele acabar. Mas ele vai acabar pela atitude de nós mesmos, que ao não cuidar bem dele, ele possa realmente ter problemas. E exterminar com a nossa vida aqui. Porque a nossa vida é frágil. Extremamente frágil. Outras formas de vida já habitaram, como os dinossauros. E existe uma série de teorias que falam sobre o final da vida dessas feras gigantescas que passaram pelo planeta. Mas pouco ainda se provou. Porque foi por causa disso ou daquilo que deixaram de existir os dinossauros. De alguma forma, nós passamos por ciclos. E estamos, evidentemente, também no nosso ciclo, o ciclo carnal. Por quanto tempo ainda teremos o planeta aqui vai depender muito de nós mesmos. Cuidarmos do nosso planeta para que ele dure o tempo que for necessário. Mas agora acreditar em fantasias é que é um absurdo. Acreditar, gente, nesses fundamentalismos religiosos, estapafúrdios, não cabe mais hoje em dia. Com a quantidade de informações que nós temos disponíveis nas mídias, das redes sociais, da internet, como que as pessoas ainda insistem em falar que vai ter uma anunciação de um final de mundo em que Jesus Cristo vai descer numa carruagem alada, ao lado de anjos de trombetas, anunciando um final de mundo, onde vai passar para cá os caras que teoricamente são os bonzinhos, e os outros vão arder no inferno das trevas eternas por conta de um diabo criado aí, de um ser maligno, que tem interesses em destruir a humanidade. É possível que as pessoas ainda acreditem nessas coisas? Às vezes eu me deparo com situações e com guerras religiosas, guerras santas, instituídas dentro desses núcleos religiosos neopentecostais, que beiram o ridículo, que não concebe o aspecto religioso da coisa. Não tem o menor cabimento ainda nós perdermos o nosso tempo com essa infinidade de bobagens que se fala ao redor de religião. Eu não estou aqui para discutir méritos de teologia. Eu estou aqui para discutir sanidade. Até porque o Marcelo, e é um ponto de vista dele, acreditar que alguém um dia abriu o Mar Vermelho é a mesma coisa que acreditar no Homem-Aranha, no Superman, num super-herói. Sem entrar no mérito da questão que eu falei no início desse vídeo, de um Deus que estabelece preferências, um Deus humano, tirano. E as pessoas querem seguir esse livro, dizendo e interpretando aquilo como uma verdade absoluta, e dizer para mim que a única salvação é a religião cristã. Quem disse isso? Ah, foi Jesus Cristo, mas quem falou que Jesus Cristo é a única salvação? Não se discute o Evangelho do Cristo aqui, que é perfeito como regra de conduta? Mas nós temos uma infinidade de civilizações e de povos que viveram e que vivem no planeta que não são cristãos e que jamais
conheceram a existência de Jesus Cristo e de Evangelho. E esses caras então estariam condenados a um fogo do inferno eterno? É a mesma coisa que acreditar em histórias fantásticas, em fábulas. Não podemos mais, em dias de hoje, discutir esse tipo de assunto. A salvação suposta, ela está na sua regra de conduta, no seu caminho, na maneira com que você desenvolveu o seu sentido de estado de espírito. Não um conceito discriminador. Então, Apocalipse também faz parte de um livro que, no meu entender, é coberto de equívocos. E que está colocando na cabeça das pessoas, há 2000 anos, equívocos atrás de equívocos. Um livro que, para mim, não posso considerá-lo sagrado. Não tem como. Ele é sagrado para quem? Para você, que o classifica como sagrado. Assim como o Alcorão é sagrado para os muçulmanos. Assim como a Torá é para os judeus. Então, o que pode uma pessoa não conseguir desenvolver um mínimo de conceito fraternal? O que pode as religiões ter sido tão perniciosa ao longo de tantos milênios, destruindo, sempre por uma verdade fundamentalista, e que estão querendo fazer agora, infelizmente, no Brasil, de uma forma terrível, onde por trás disso tudo, de todo esse processo, existem interesses e mais interesses que de nada existe de divino, de religioso, de qualquer coisa parecida com fraternidade. Então as pessoas ficam se embasando em coisas escritas há milênios atrás, compiladas por interesses políticos, separando aqui, separando ali, passando na mão de escribas que eles colocavam aquilo que eles poderiam ter colocado por interesses de uma época, de um momento, de uma interpretação. E assim vai atrás, e ano atrás de décadas, séculos e milênios. E nós agora mais uma vez nos deparamos com uma perda de tempo. A perda de tempo do fim do mundo. Assim como tem um monte de perda de tempo sobre uma série de fundamentalismos religiosos que fazem com que o mundo viva em guerras santas. Haja vista o grande exemplo de distorção que existe naquele Oriente Médio, de guerras tribais que duram 5.000 anos, ao torno de uma suposta ideia religiosa que um cara um dia, algum tempo atrás, sentou num banco e começou a falar. E de repente virou um profeta, de repente virou alguém que começou a ter seguidores e que esses seguidores inventaram e formularam uma religião. O que pode ser uma religião para isso? Qual é o papel de tudo isso? Então, gente, em cima do nosso tema de hoje, mais um fim de mundo a gente ficou esperando aqui.
mas uma perda de tempo. Enquanto nós temos que nos preocupar com coisas muito mais importantes. Em construir algo realmente relevante para o nosso planeta. Cuidar dele. A nossa casa. Cuidar do nosso planeta. Cuidar para que ele dê aquilo que nós precisamos. Porque a maior fonte de matéria-prima para a nossa existência é o planeta Terra. Tudo foi projetado para nós aqui. E muito bem projetado. Sei lá por quem que você pode falar. É Deus, é uma força, é um extraterrestre. É uma energia, é algo sublime que nossa cabeça não concebe. Então, vamos parar de perder o nosso tempo com esse monte de bobagem. Que o mundo vai acabar um dia, há milhões de anos, quando a nossa estrela anã, chamada Sol, deixar de produzir aquilo que nós precisamos. Mas até isso acontecer, a humanidade terá passado por uma infinidade de processos e de entendimentos. A vida carnal poderá ter tido uma outra forma de conotar-se ao macrosomo. E o entendimento entre as dimensões poderá ter sido alcançado numa capacidade de entender o que é o mundo espiritual e o mundo carnal. E assim vai ser. Então vamos parar, meu ponto de vista, vamos parar de perder o nosso tempo com esse papo de apocalipse, que um cara que escreveu 200 milhões de bolinhas de anos atrás, que ele escreveu de acordo com a ideia dele, do contexto histórico dele, com os interesses de uma época, os conhecimentos de uma época, e que pode ter sofrido uma infinidade de alterações ao longo dos milênios, e aquilo lá que está escrito ali não tem o menor sentido, e as pessoas vão um dia saber dessas verdades, porque vão desencarnar, vão se deparar com a verdade, nas esferas da verdade. Infelizmente, gente, para muitas pessoas pode ser um absurdo o que eu estou falando, e demora um pouco, porque eu também acreditei na história do Moisés um dia. Eu achava linda aquela história. Ele abrindo o Mar Vermelho para salvar. Quando você vai buscar, vai entender, vai procurar as informações de onde surgiu, por que foram feitas aquilo ali, quais são as origens de tudo aquilo ali, aí você vai percebendo a tendenciosidade que foi colocada em cima daquilo ali para manipular, e as pessoas vão sendo manipuladas porque não procuram as verdades, o conhecimento, as informações, os porquês. Vivem no marasmo, na continuidade, acreditando em situações, em coisas que nunca vão lhe trazer nenhum provento para a vida de vocês. Ok, gente? Conceitos à parte, até brincando um pouco, fazendo um trocadilho, desde o ano 2000 eu já perdi a conta de quantos fins do mundo eu fui. E agora no dia 23 de setembro de 2017, mais um fim de mundo chegou aí, né? Foi anunciado, e eu até fiz uma brincadeira no Facebook, deitei lá na cama e fiquei esperando esse fim de mundo, que não aconteceu de novo. E estamos aqui de novo, batendo papo aqui no nosso canal. Espero que nós tenhamos muitos outros papos de estudo e de despertar de consciências daquilo que realmente possa vir representar a nossa evolução dentro da nossa trajetória existencial. Ok, gente? Eu estou aqui aberto a perguntas, dúvidas, até mesmo divergências, como eu sempre falo nos meus vídeos.
qualquer novidade, qualquer assunto que queiram colocar no canal, pode colocar aí que eu vou procurar abordar o assunto. Se eu não souber, eu vou procurar entendimentos. Estou todas as sextas-feiras lá na Choupana, o terreiro de Umbanda lá na Avenida Alda, 1041 em Diadema. Convido a todos que queiram conhecer o meu trabalho, a minha filosofia. E desejo a todos muita luz, muito sucesso, muitos despertares de consciência para o que realmente representa a nossa vida espiritual e o nosso caminho de evolução. Meu saravá fraterno, até o próximo encontro, se o nosso Pai Maior assim desejar.